O que é a estratégia afinal, então? Nessa aula aqui a gente vai ver o que é estratégia, eu vou mostrar para você estratégia corporativa. E é importante que você comece a fazer esses paralelos. Provavelmente você já sabe um pouco sobre estratégia ou tem alguma ideia sobre isso, sobre a importância da estratégia para as organizações. E à medida que a gente avançar aqui, vai traçando esse paralelo junto com o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Vamos lá dar uma olhada. O que é estratégia? Então essa é a nossa segunda aula aqui, o que é estratégia no nosso módulo de planejamento estratégico pessoal. Não dá para eu fazer um planejamento estratégico pessoal se eu não souber o que é estratégia, certo? E eu pensei nisso bastante durante toda a minha carreira, durante toda a minha vida, porque eu sou um empreendedor, hoje eu tenho a minha empresa, e eu também faço parte de grupos de mentores de empreendedores. Eu faço parte do Acelera Fiesp, da Fiesp aqui no estado de São Paulo, faço parte do Anjos do Brasil, faço parte do Mentores do Brasil, faço parte do programa Inovativa Brasil, que é do Ministério do Desenvolvimento, e vendo todas essas startups do ITA, enquanto eu dei aula do Bota para Fazer também lá para os meus colegas do ITA, e é muito bacana a gente ver o nascimento de uma startup cheia de planejamento em suas etapas, em definir o modelo de negócios, em validar esse modelo de negócio, uma série de coisas ali que a gente faz para poder criar uma empresa. E é engraçado ver que a gente tem essa preocupação com as empresas, mas quando a gente está falando de você, então eu, a pessoa, a gente não faz esse planejamento. E às vezes até o próprio empreendedor sofre com isso. O que acontece? Ele traça uma estratégia para a empresa dele, mas não traça uma estratégia para ele. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Bom, a nossa agenda, dada essa primeira chamada de atenção aí, é definir o que é estratégia. O que você acha que é estratégia, hein? Será que a estratégia são os objetivos, as ações? O que é a estratégia? A estratégia pode mudar? E aí nós vamos fazer o nosso planejamento estratégico. Aqui é um foco de empresa, tá? É um planejamento estratégico corporativo, para você saber aquilo que eu já tinha prometido lá no começo do nosso curso, que é a aplicação de ferramentas e técnicas aqui, de teoria boa, teoria que funciona aí nas organizações, adaptada às pessoas, nós. E muita gente está fazendo isso, aplicando design thinking à sua vida, aplicando planejamento estratégico à sua vida, aplicando esse monte de coisa que a gente vê por aí nas empresas para funcionar na sua vida. Porque, de certa maneira, se a gente parar para pensar, até pensando nas reflexões aqui da próxima aula, se a gente parar para pensar por que as coisas funcionam na nossa organização e não funcionam na nossa vida pessoal? Aquele negócio de casa de ferreiro, espeta de pau, né? Você faz o planejamento financeiro da sua empresa, mas você não tem o controle das suas contas, você não tem o controle de quanto entra na sua conta, quanto sai, porque dá muito trabalho ter que anotar as coisas, e aí você está no vermelho, ou está pagando juros, ou está esquecendo de pagar um boleto e está pagando ele com atraso. Mas para a sua empresa você faz o planejamento financeiro, o controle das contas. Muitas vezes a gente tem o controle de cada coisinha lá da nossa empresa, né? De segurança do trabalho, de usar EPI, de fazer o processo certo, de treinamento. E na nossa vida a gente vai abrindo mão dessas coisas, fazendo soluções de compromisso. Ah, faz mais ou menos, faz sem todas as coisas. Ah, não se preocupa muito com isso não. Ah, não dá muita atenção para as coisas que são importantes da sua vida. E aí chega um momento em que ninguém vai cuidar da sua vida. A gente tem que cuidar da nossa vida. Então a estratégia pessoal é uma coisa muito importante. Pouca gente dá atenção para isso. Lembra daqueles 3% da pesquisa de Harvard? Eu quero você junto comigo nesses 3% que estão fazendo planejamento. O planejamento e a sua estratégia, o planejamento estratégico, ele não garante que você vai ter sucesso em tudo, ok? E muita gente fala, tá bom, Mário, se eu fizer isso aí, quer dizer que eu vou poder ficar bilionário igual o Warren Buffett, vou ser feliz, e vou ter uma família feliz, vou ter uma saúde boa. Não. Existem as condições externas também, as organizações sofrem com isso. Mas ela define a estratégia para ela poder se adaptar e conquistar o ambiente na medida do possível, dadas as suas capacidades. E essas nossas capacidades são muito maiores do que a gente imagina. Às vezes a gente está desperdiçando o nosso talento sem poder utilizar ele direito. Vamos continuar com a estratégia corporativa agora. Então, estratégia corporativa, o que é? A estratégia, gente, eu acho que a melhor definição aqui que eu pude chegar, consolidando muita coisa que eu estava revisando para a nossa terceira versão já do curso agora, é que a estratégia é um conjunto de decisões, ou seja, você vai ter uma cascata de decisões ali, na verdade, né? Um conjunto de decisões para você definir os resultados desejados. Então, onde que eu quero chegar?
Quais são os meus objetivos? E aí você vai orientar as manobras para atingir esses resultados com sucesso. Então eu decido o que eu quero fazer. Então eu decido, por exemplo, que eu vou ser uma empresa que produz computadores. Então eu vou ser uma empresa que produz computadores. Aí é uma decisão. Mas que tipo de computador? Qualquer computador? Não. Eu quero ser uma empresa que faz computadores do tipo esses 2 em 1, que é um tablet, por exemplo, tablet e computador. Mas qualquer um? Não, então você vai ter uma cascata de decisões. Para quem que eu faço isso? Eu faço uma empresa que faz computadores para pessoas que estudam ou aplicam design, ou faço computadores para engenheiros, ou faço computadores para as pessoas usarem em casa. Então, um conjunto de decisões aqui que a gente vai ver já já no planejamento estratégico e que são importantes, porque quando você decide, decisão é ação. Decisão é ação. Quando você decide, você avança. Você decide, você avança. Anota isso muito bem. Eu espero que você esteja com o seu caderninho aí do lado, hein? Não vou falar em toda a aula não, mas espero que você esteja com o seu caderninho aí do lado. Decisão é ação. Quem decide, avança. Isso é muito importante para a gente. E eu gosto muito de vários livros de estratégia. Esse aqui é um novo livro de estratégia. Eu achei ele fantástico. A gente tem aplicado ele nas organizações também. E aí eu comecei a ver os paralelos disso tão grandes com o nosso planejamento pessoal que eu decidi mencionar ele aqui também. Você precisa escolher o que você vai fazer. Mas mais importante de tudo, gente, parece meio absurdo, o mais importante de tudo é você escolher o que você não vai fazer. E essa definição aqui do seu propósito, essa winning aspiration aqui, é como é que eu quero ser reconhecido, meu propósito, isso aqui é muito importante. E a gente vai fazer isso no nosso propósito pessoal. E aqui eles definem essa chamada aqui, a cascata das decisões do Play to Win, um livro muito, muito bacana. Decidir onde eu quero ter o meu mercado, onde eu quero jogar, qual vai ser o meu raio de ação, qual vai ser a minha cobertura, por exemplo. E aí eu vou definir como. Então, como? Como é que eu vou me diferenciar aqui? Então, como é que eu faço para me diferenciar? E aí, quando eu tiver definido qual é o meu propósito, onde eu quero jogar e como eu vou vencer nisso aqui, aí eu vou identificar quais são as minhas capacidades ou habilidades necessárias. Então, as minhas capacidades ou habilidades necessárias. E por último, sistemas. Olha só, quando a gente fala de produtividade, quando a gente fala da nossa produtividade pessoal, acho que não teria uma coisa melhor para se encaixar do que essa cascata de decisões aqui do Play to Win. Porque foi exatamente o que eu falei o tempo inteiro aqui pra gente, né? E até em outras versões do curso anteriores, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir a nossa estratégia, o nosso propósito. E aí você dá, às vezes, um foco maior, aqui é um foco maior, para você não fazer várias coisas. Tem muita gente que tem medo de decidir. Você tem medo de decidir? Tem medo de decisão? Muita gente fica paralisado, com medo de decidir, porque decide aqui, por exemplo, minha winning aspiration, né? O que eu quero fazer como propósito. Eu quero ser um educador, eu quero educar as pessoas, por exemplo. Eu quero ser alguém que desenvolve as pessoas. Vou colocar aqui como um educador para ficar mais fácil aqui de escrever. Então, meu propósito é ser um educador, alguém que desenvolve as pessoas, que desenvolve treinamentos, desenvolve as empresas. Mas como? Em qualquer coisa? Você desenvolve em marketing, em finanças? Não. Eu faço o desenvolvimento da estratégia das pessoas e da execução dos seus projetos. Estratégia e execução. De todo mundo? Não. A gente tem um foco da minha empresa, por exemplo, em projetos de engenharia, em outros tipos de projeto também, mas um foco muito maior nos projetos de engenharia e no foco de desenvolvimento pessoal através dos treinamentos. E como que a gente vai ganhar lá? O que a gente vai fazer? A gente vai ganhar provendo treinamentos de elevada qualidade. São treinamentos muito bem feitos e trabalhos muito bem feitos, mas que cobram um pouco mais caro e selecionam os seus clientes, selecionam as pessoas que vão participar daquilo. Aí sim eu posso pensar em que capacidades eu preciso. Eu tenho que ter a capacidade de desenvolver currículo, de aprender, de desenvolver novas ferramentas de intervenção, de consultoria, de aprendizado e, por último, sistemas. Então, quando a gente pensa aqui na nossa realização, na nossa produtividade pessoal, em último aqui estão os aplicativos, ó.
sistemas, aplicativos, ferramentas, e-mail, isso aqui está em último. Primeira coisa é o seu propósito, o seu foco que seja um pouco mais definido. E aí, como é que você vai fazer para jogar lá, que pra gente aqui, isso aqui vai ser o modelo de negócio que você vai ver nas aulas desse módulo ainda. Vou te ensinar a fazer o seu modelo de negócio pessoal. E aí a gente vai consolidar isso com os nossos pontos fortes que vão estar ali nas capacidades também. Então, escolher o que fazer e escolher o que não fazer. Agora, o que é planejamento estratégico, né? O slide estava trocando aqui enquanto eu estava falando para você. Mas então, o que é o planejamento estratégico? Se a estratégia são decisões, a estratégia são decisões, é um conjunto de decisões. Então, a estratégia é um conjunto de decisões. O que é o planejamento estratégico? É o processo gerencial, o processo que nos leva à formulação desses objetivos ou à tomada desse conjunto de decisões de uma maneira que seja consistente. E o processo de planejar é mais importante do que o plano em si. O processo de planejar, anote isso aí no seu caderninho, o processo de planejar consistente, revisão, você definir, implementar, revisar, modificar. Formulação de objetivos, seleção de programas de ação para a sua execução, levando em conta as condições internas e externas da empresa e a sua evolução esperada. Então, a estratégia é um conjunto de decisões. E o planejamento estratégico é o processo para você poder tomar boas decisões aqui, coerentes e consistentes. Vamos dar uma olhada para que serve isso, então. Para que isso serve? Isso serve para a gente conseguir preencher esse gap do futuro. Então, como é que eu faço para sair da minha situação presente, da minha situação atual, onde estamos agora, para o futuro? A ponte para isso é o quê? Planejamento. Planejamento é a ponte que leva você da onde você está para onde você quer chegar. Planejamento e, obviamente, a execução. Então, a gente vai ter a nossa situação atual, vamos definir onde a gente quer chegar, que são os objetivos, e a gente vai ter planos, ações, execução, orientação, para você poder executar e conseguir chegar lá. É isso que as organizações fazem. Em maior ou em menor grau, elas estão fazendo. O planejamento estratégico serve, então, para você ser essa ponte que liga a sua situação atual à sua situação futura desejada. E tem um conjunto de ferramentas para isso. Como é que funciona o planejamento estratégico de uma organização? Aqui, de uma maneira simplificada, mas a gente parte da nossa visão, definição de propósito, visão e missão. Isso, na verdade, às vezes está trocado aqui em relação ao SWOT, porque você está partindo aqui que a gente já tem uma empresa, então a gente vai partir da visão, missão, propósito, fazer nossas análises e definir os objetivos. Mas eu também posso fazer uma análise externa para poder criar uma nova empresa, e aí eu poderia ter esse propósito. Por isso, a realimentação aqui. Então você está vendo que a definição do propósito está aqui, ela é entrada para a minha análise interna, para a minha análise externa, que nos leva à análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Isso aqui vai estar numa aula nossa mais à frente. A gente vai usar a matriz SWOT de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Consolida o aspecto interno, meus pontos fortes e fracos. A gente tem uma aula somente sobre pontos fortes, para você poder identificar quais são as coisas boas que você tem, capitalizar sobre isso. A gente também vai analisar os seus concorrentes, de certa maneira, as oportunidades e ameaças do mundo externo. E ver se isso tudo aqui está coerente com a sua missão e propósito. Então, depois que a gente definiu essa missão e propósito, a gente vai fazer as nossas análises. E isso aqui está na parte de execução. Formulei os objetivos, isso aqui vai estar lá no nosso módulo sobre metodologia, mas eu já vou adiantar um pouco essa parte de objetivos no final desse nosso módulo de estratégia. A gente tem que ser capaz de desdobrar esses objetivos, porque muitas vezes eu já sei o que eu quero ser quando crescer, né? Eu quero ser alguém que desenvolve as pessoas em planejamento estratégico pessoal. Mas como é que eu faço isso? Agora eu preciso ter um objetivo para esse mês, para esse ano, para os próximos 5 anos, e aí eu vou atingindo esses meus objetivos. A gente vai fazer um desdobramento dos objetivos mensais, anuais,
semanais e o acompanhamento disso, que é o monitoramento e controle, para você poder ter os seus programas e iniciativas aqui também. Então, de certa maneira, essa maneira aqui, de certo modo, esse é o funcionamento do planejamento estratégico corporativo de uma organização. E a gente precisa refletir sobre algumas coisas antes de chegar na próxima aula, onde você já vai começar agora a pôr a mão na massa e fazer o seu planejamento estratégico. Começar o seu planejamento estratégico. Qual é a sua estratégia hoje? Então para pensar aqui comigo. Você tem uma estratégia hoje? Existe algo que orienta as suas decisões? Quem é você hoje, né? Então, orientação para as suas decisões. Qual é a sua estratégia? E será que você precisa de uma estratégia? Escreve aí, já anota no seu caderno. Eu preciso de uma estratégia porque... Completa aqui. Ou não preciso de uma estratégia, porque não serve para nada. Será que você não se convenceu até agora, né? Qual é a sua estratégia? Você precisa. Se você tivesse uma estratégia, como seria? E que benefícios essa estratégia traria para você? O que você ganha tendo uma estratégia pessoal? E como nós podemos aplicar o que você viu aqui, uma visão geral, né, da estratégia corporativa, como é que a gente faz para aplicar isso para o nosso dia a dia pessoal? Será que dá para você ter uma estratégia? E se você já está imaginando aqueles calhamaços de folha lá que são estratégia, aqueles mapas pregados na parede da sua organização, não é isso que a gente está falando. O planejamento estratégico pessoal ele deve ser simples, ele deve ser útil. Muita gente confunde burocracia, PowerPoint, confunde aqueles planos mirabolantes lá, bonitos, no papel, mas que não saem do papel, com estratégia. A estratégia são decisões deliberadas, intencionais. O processo de planejamento estratégico envolve a tomada dessas decisões de maneira consistente e coerente, alinhada com os seus valores, alinhado com o seu propósito, alinhado com a sua missão. E aí sim você parte para ação, porque também se a gente não tiver ação, não adianta nada você ter estratégia. A melhor estratégia no papel é pior que uma execução. Agora, também sair executando por aí, depois a gente não saber onde é que a gente quer chegar, é muito ruim. A gente precisa das duas coisas. Uma boa estratégia é algo que orienta você nas decisões do dia a dia. Isso é muito bacana. Isso, de certa maneira, é libertador. Você saber que você vai chegar no seu objetivo, que vai demorar um tempo para poder chegar lá, mas que você está vendo o seu progresso. Isso é muito bacana. Um grande abraço e até a próxima aula.